que vocês entendem, e pelo que vocês veem das pessoas que procuram por vocês dentro da religião, sendo o maior motivo, o mais difícil de se quebrar no machismo? Ou seja, identifica-se que a pessoa é machista porque ela tem medo e insegurança? Identifica-se que a pessoa é machista porque ela tem muito controle? O que faz dela tão machista, daquele homem tão machista, e que atrapalha, e que então a religião e a espiritualidade pode ajudar para que aquilo seja rompido? Eu acho que tem um princípio, na minha maneira de ver, muito importante, que está relacionado ao sentir, né? Então, existe uma palavra que, estudando um tempo atrás, eu ouvi, que me chocou quando eu ouvi, mas ela é verdadeira, que chama ignorância emocional, ou analfabetismo emocional, que é o que a maioria dos homens são, infelizmente. É chocante, mas é uma realidade. Então, tudo acontece em cascata, né? Eu penso, eu sinto e eu me comporto. Então, se eu penso que eu não sou homem o suficiente para estar do lado daquela mulher, eu vou me sentir muito mal. E se eu não te fizer uma terapia, não conversar com alguém, não elaborar bem isso, eu vou começar a criar algumas inseguranças e aí, dependendo do meu perfil de pessoa e da minha personalidade, porque uma coisa é o caráter, outra coisa é a personalidade, né? A pessoa pode ser obsessiva, pode ser ciumenta, controladora, mas está dentro de uma ética. E a pessoa pode ser tudo isso e E não não ter ter caráter. caráter. Aí ela vai forjar um Exatamente. monte de coisa para comprovar que É. aquilo que ela está pensando de você é verdade. Então a gente entra num ciclo assim de entendimento de que os homens, desde pequenos, nós todos, fomos ensinados a não sentir, com esse papo de não chorar, de ser forte, né, de ter que provar o tempo inteiro que é macho, que é hétero, que perdeu a virgindade, que transa com um monte de mulher e que Resolve tá problema e construindo que... patrimônio, todas essas leis, né, que a gente recebe desde moleque. E isso vai afastando a gente desse sentir, né? Isso é comprovado historicamente, assim, por estudos, que os homens têm uma dificuldade de elaborar o que está sentindo. Está passando por uma crise no trabalho, né? Empresário, alguma coisa, ele não consegue elaborar isso. A gente não pode generalizar, mas a maioria dos homens que tem esse machismo introjetado, eles não conseguem nem perceber o que estão sentindo. Então, eu atendo homens e mulheres como terapeuta, né? Você tem que ajudar o homem a identificar o que ele está sentindo, depois ajudar ele a perceber como aquilo está ressoando nele, porque vai ressoar diferente em pessoas diferentes, para ele perceber de onde vem isso, né? Para ele conseguir elaborar diálogo, falar das inseguranças, sentar para poder ouvir a mulher e ser alguém que é um pouco mais sintonizado com a emoção, que não tem medo de chorar, que não tem medo de externalizar os próprios sentimentos. Para mim, a base de tudo é aí. Isso faz com que o homem se suicide mais, que pratique o feminicídio, que pratique o homicídio, que é o homem mata outro homem muito mais do que ele mata as mulheres, inclusive, que tenha mais AVC, que tenha mais infarto. E os dados de mortalidade por causa que são influenciados pelo machismo são totalmente ruins para nós. Então, para mim, a base vem daí, dessa criação, dessa visão de mundo que vem da não deixa esse cara sentir, né? Ele tem que ser, Aham. né? E aí a gente foi se alienando ao longo do tempo, né? Tanto que a gente olha para as mulheres, a maioria dos homens fala que as mulheres sentem demais, né? São muito emotivas. Logo o homem que tem esse jeito parecido, mais emotivo, emocional, eu quando era criança vivia sendo chamado pelos meus tios, né, de gay, de viadinho, de um monte de coisa, porque eu usava brinco, porque não sei o quê, porque eu já queria É fazer uma alguma... homofobia, né, Ou na porque eu chorava muito família. fácil, né? Já tinha uma E homofobia, então né? isso é repreendido na gente, né? E aí a gente tem inúmeras histórias de homens que são violentos, que foram reprimidos na infância. Foram abusados, foram reprimidos, né? Foram violentados. E inclusive também essa educação feita com as mulheres, onde elas são ensinadas para que elas Porque não queiram que os homens tenham fraquezas, elas não aceitem e elas também vejam. E isso alimenta para que o homem ainda seja aquilo, porque tecnicamente senão ele está desapontando aquela mulher. A gente diz assim que o homem ele é machista e a mulher reproduz o machismo, Uhum. porque ela está nessa sociedade, né? Então, o machismo ele é uma construção de uma visão de mundo muito cruel, né? Que agride todos nós, agride o homem, agride a mulher. Isso implica dores profundas, assim, na arte de se relacionar, né? Porque a gente não consegue
se relacionar com um outro ser humano enquanto ser humano. A gente rotula. Exatamente, isso que eu ia Aqui eu falar. estou me relacionando com uma mulher. O que eu Exatamente. penso acerca das mulheres? O que a mulher representa para mim? Agora eu vou me relacionar com uma pessoa que é aquela pessoa que se identifica como homossexual, né? Como é que eu me porto diante desse homossexual? Como é que eu me porto diante de outro homem, né? Porque eu sou homem. E aí, como é que eu me porto diante de outro homem? Então, o machismo, ele coloca regras que objetificam as pessoas. É. Porque se eu entender que eu sou apenas um ser humano me relacionando com outro ser humano, independe se outro ser humano é homem ou mulher. Exatamente. Agora, as regras sociais, né, estabelecidas, elas criam etiquetas de relacionamento que são mais agressivas do homem em relação à mulher, como o machismo. Como, por exemplo, se sentir muito à vontade para interromper uma mulher quando ela está falando. Se sentir muito à vontade para criticar a mulher se é ela que está no volante de um carro que na sua frente fez algo que você julgou que não estava certo, sem nem saber o que está acontecendo na vida daquela pessoa que está na sua frente. Porque é mulher, né? E quando você chega em casa, se o chão tá sujo e se a louça tá na pia e se a casa não tá cheirosa, não tá perfumada, é porque a mulher é responsável. E se não tem dinheiro, é o homem, né? Não é isso também? É uma construção cruel, porque fica pesado pro homem também. E não é só questão do dinheiro, o homem não pode chorar. O homem macho, né? O homem macho não pode chorar, não pode ficar doente. Eu sou uma menina, porque eu choro. Não pode desabafar. É uma construção muito cruel. Então, como desprogramar isso aí?